Fala pessoal, bem-vindos a esta nossa análise visual guiada. Hoje a gente vai deixar aquele barulho todo do dia a dia um pouco de lado para focar numa coisa incrível, uma verdadeira jornada espiritual de 12 passos. É um caminho profundo que começa com um chamado interno, bem silencioso, e acaba se transformando numa missão externa de um impacto gigantesco. A ideia aqui é entender juntos como os 4 evangelhos desenham essa evolução de uma pessoa comum até alguém que governa com propósito. Bora lá? E olha só como essa estrutura aqui na tela é perfeita para mapear o nosso progresso. A gente vai passar por 6 etapas fundamentais. 1. O chamado para governar. 2. O reino interior e a identidade. 3. A autoridade espiritual na prática. 4. Liderança através do serviço. 5. Governando durante as tempestades. E para fechar com chave de ouro, 6. A missão e a transformação. É um fluxo super lógico para a gente acompanhar. Entrando na nossa seção 1, o chamado para governar, despertando o governante interior. Sabe, a gente costuma imaginar que receber um chamado é um evento grandioso, com trombetas e tudo mais. Mas não é bem assim. O despertar para esse governo espiritual é algo incrivelmente pessoal e, na verdade, acaba isolando a pessoa de todo aquele ruído da multidão. Então, o ponto crucial de tudo isso é um grande paradoxo. Governar começa com obedecer. Dá para acreditar? O mundo o tempo todo diz pra gente que governar é simplesmente dar ordens, bater na mesa, mas a sabedoria espiritual vira esse jogo de cabeça para baixo. A verdade é que quem não consegue seguir e ouvir a voz correta nunca vai estar pronto para liderar nada de valor. É maluco pensar nisso, né? Mas a submissão à direção divina é literalmente o primeiro passo para qualquer autoridade verdadeira. E isso nos leva à seção 2, o reino interior e a identidade. Porque depois que esse primeiro passo de obediência é dado, o foco tem que mudar totalmente para dentro. O verdadeiro reino não começa nas ruas ou nos palácios. Ele começa bem aí, no interior da mente e do coração humano. Olha só para essa definição aqui na tela, porque ela muda absolutamente tudo. A gente precisa desconstruir o que a sociedade atual pensa sobre ser um governante. Não estamos falando de um dominador político mundano, de um ditador ou de alguém que usa força bruta, nada disso. Um governante, nesse contexto, é uma identidade espiritual restaurada. É algo estabelecido lá no íntimo para refletir a natureza exata de Deus. É sobre governar as próprias emoções e medos, primeiro, para só então se tornar uma extensão da vontade divina. Agora sim, vamos para a seção 3. A autoridade espiritual na prática. É aqui que a coisa fica muito interessante, porque com essa base interna totalmente solidificada, a identidade ganha vida e sai daquela preparação escondida para se traduzir finalmente em ações concretas no mundo real. Mas calma, ninguém pula direto para o topo, né? Olha esses 3 passos. Ao longo dessa jornada, a gente vê um amadurecimento muito claro. Passo 1. Ouvir as parábolas. Essa é a fase da teoria, de entender como a dinâmica funciona. Passo 2. Testemunhar milagres. Aqui, a teoria vira fé em ação. A gente vê a coisa acontecendo. E, finalmente, o passo 3. Executar a autoridade. Curar e restaurar. É o momento em que a fé deixa de ser só um conceito passivo e se torna um instrumento ativo, uma ferramenta real de mudança. Chegamos na seção 4. Liderança através do serviço. Pessoal, esse é um ponto de virada gigantesco no material. É aqui que toda aquela noção tradicional e histórica sobre o que significa ter poder é completamente virada do avesso. Isso ilustra brilhantemente o contraste. Dá uma olhada no abismo monumental entre esses 2 modelos de liderança. De um lado, o governo mundano, aquela busca incessante por dominar, exigir, ter poder e controle total sobre as pessoas. Do outro lado, em total contraste, o governo espiritual. Ele é inteiramente sobre servir. É sobre amar, liderar com misericórdia e literalmente lavar os pés daqueles que estão ao redor. O maior líder nesse modelo não é o cara que se senta num trono intocável, é aquele que se ajoelha para servir. É uma mudança de perspectiva surreal. Bom, até aqui o aprendizado flui, que é uma beleza, né? Águas calmas, um clima de serviço pacífico. Mas e quando o inesperado bate na porta? Como um governante espiritual age quando o caos se instala de repente, a tempestade se forma e parece que tudo vai afundar? É exatamente isso que a gente vai ver na seção 5. Governando durante as tempestades. Porque as tempestades da vida não são um sinal de fracasso. Na verdade, elas são um teste prático de toda aquela resiliência e de tudo que foi construído lá dentro durante a calmaria.
E a lição principal aqui é que é absolutamente impossível manter o rumo no meio do caos sem uma conexão contínua com a fonte original. Sem essa ligação firme, o medo simplesmente toma conta. O verdadeiro governo exige permanecer conectado, mantendo a autoridade até mesmo quando o barco está sendo engolido pela tempestade. A verdadeira força está na certeza de que a presença divina nunca abandona o barco, por mais furiosos que sejam os ventos lá fora. E assim a gente chega na nossa última parte, a seção 6, a missão e a transformação. É aqui que a energia vai lá para cima, porque toda aquela preparação interna e todo aquele tempo sobrevivendo ao caos finalmente culminam numa missão externa absurdamente poderosa. Porque, vamos falar a verdade, só acumular conhecimento na cabeça não muda o mundo. A gente precisa agir. Dá uma olhada nessas ações aqui. Primeiro, começa a declarar novas decisões a partir de hoje. Segundo, escolha uma área bem específica da sua vida para começar a governar agora mesmo, botar ordem na casa. E terceiro, visualize a sua vida diária governando lado a lado com Cristo. O grande objetivo é pegar toda essa teoria e transformar numa realidade viva e prática para o seu dia a dia. E depois de mapear toda essa jornada, a gente chega ao momento decisivo. A estrutura do governo interior está montada e o caminho está bem claro. E aí fica aquela pergunta que não quer calar. Nós vamos continuar apenas ouvindo as palavras passivamente ou vamos finalmente dar um passo à frente para viver essa verdadeira transformação no meio de tudo? A escolha de assumir essa responsabilidade está nas nossas mãos e ela começa agora. Muito obrigado por acompanhar essa nossa explicação de hoje e até a próxima jornada de conhecimento.